Para repercutir, o que está acontecendo com o Bitcoin? Eu converso agora com o Tasso Lago, CEO da Financial Move. Tasso, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite e boa tarde. Boa tarde. Tasso, queria entender o que está acontecendo. A gente tinha uma perspectiva positiva acerca dos movimentos do Bitcoin e de demais criptoativos com a eleição de Donald Trump. Houve uma série de regulamentações, principalmente das agências norte-americanas responsáveis exatamente pelo Bitcoin. Eu queria entender exatamente o que está acontecendo com essa queda tão expressiva de mais de 40% no intervalo de 6 meses. Olha, sendo bem sincero, o mercado inteiro esperava um ano melhor, né, para 2025. E nesse momento a gente tem uma queda de quase 50% do topo histórico, que foi lá em 126, 127 mil dólares. E essa grande queda, ela começa com o fatídico dia 10 de outubro, onde foram liquidados aproximadamente e oficialmente cerca de 20 bilhões de dólares no mercado, que foi um flash crash. Foi quando a gente teve uma derrocada do mercado cripto, onde não se tem um comunicado oficial, né, do porquê aconteceu, mas de fato foram liquidados pelo menos 20 bilhões de dólares. Foi muito pior que a quebra da corretora FTX lá em 2021-22. Então, estamos em períodos de medo, até comparados, né, com o período da pandemia, que a gente teve também uma outra queda. Na minha visão, é uma queda graças a esse crash que com certeza lesou alguns grandes players, alguns grandes fundos, né, alguns grandes market makers. E desde então, quando um fundo quebra, quando uma instituição quebra, para ela se equalizar, né, ela tem que vender ativo. E essa venda de ativos, ela gerou, na minha visão, a quebra do mercado. Essa visão também é a queda, né? Essa visão também é endossada pela Cathie Wood, que é a fundadora do fundo ARK Invest, que falou isso esses dias, inclusive culpabilizando uma corretora global por ser culpada do flash crash, mas enfim, né? Então, assim que o mercado se recuperar dessa venda de ativos desses grandes players, eu acredito que a gente terá uma retomada em direção a novas máximas históricas. Falar sobre essas perspectivas futuras, mas tentar entender aquilo que a gente discutia ao longo do ano passado, né, antes exatamente desse movimento de queda sobre o qual você comentava, que era principalmente essa alocação dos grandes investidores, pessoa jurídica, também de entidades públicas fazendo aportes significativos no Bitcoin, uma discussão que se arrastou ao longo de todo o ano sobre ser um ativo ou não de reserva de valor. Eu queria entender, essas discussões, elas que antecederam exatamente esse movimento de tombo, elas foram precipitadas? Não, eu acredito que quando você olha o curto prazo e vê que é um ativo que caiu 40%, 50% do topo, isso pode gerar uma sensação de volatilidade muito grande. Mas isso naturalmente é inerente ao mercado de criptoativos. Quando a gente compara o Bitcoin do último ciclo, onde ele fez fundo ali próximo dos 15 mil dólares e topo nos 127, a gente tem um ativo que está sendo negociado aí com queda de 50% no fator, né, médio. E no médio prazo a gente considera a retomada do Bitcoin para o patamar acima de 126 para 27. No geral, o Bitcoin ele tem diminuído a volatilidade ao longo do tempo. A gente teve o ETF EBIT como sendo um dos que mais bateu o recorde em menos tempo, né, de volume transacionado e de pessoas investindo. Isso demonstra uma forte demanda por Bitcoin. Mas quando as pessoas entram no mundo das criptomoedas, elas são surpreendidas por uma volatilidade maior do que o tradicional, onde você cita aí exemplos de bolsa que subiram 2%, 3% ou 0,9%. Em cripto isso é nada. É natural a gente ver no longo prazo uma menor volatilidade do Bitcoin pela mudança de perfil de investidor. Até 2025, 2024 era majoritariamente pessoas, né? Varejo. Agora, com a entrada de fundos de pensão, BlackRock, Fidelity, grandes players, o normal seria o Bitcoin começar a ter uma curva mais estável, menos volátil e crescimento mais perene no longo prazo, se consolidando como uma moeda global e reserva de valor. As outras criptos, elas sempre serão mais voláteis que o Bitcoin por serem projetos de tecnologia.
Tasso, é muito interessante esse ponto que você traz, né, sobre essa mudança, principalmente do investidor, ou pelo menos esse ingresso também do investidor institucional nesse mercado consumidor de criptoativos. E eu queria entender, dentro dessa modificação, a gente tem uma modificação de tese também acerca do Bitcoin, porque ele virou, na verdade, um ativo que é muito sensível às movimentações macroeconômicas, também à taxa de juros norte-americana, evidentemente a todo esse movimento geopolítico que a gente tem acompanhado. Dá para a gente dizer que o Bitcoin nasceu como um ativo disruptivo e que se tornou um ativo um pouco mais normal? Olha, o Bitcoin ele tem uma correlação com os mercados tradicionais, mas bora pegar o exemplo da pandemia, né? Na pandemia, quando o Bitcoin teve o flash crash lá para os $3.000, ele se recuperou muito mais rápido do que o mercado tradicional. Isso gera algo que chamamos de alfa, né? Então, o Bitcoin é um ativo que ele vem se descorrelacionando do mercado tradicional no crescimento. Mas esse crescimento, a gente deve se questionar se é uma valorização do Bitcoin ou se é uma depreciação das moedas fiduciárias. Afinal, será que o ouro se apreciou perante o dólar ou houve uma desvalorização do dólar nesse período? Acho que são as duas coisas, onde as pessoas, os fundos, os players, vêm optando por tirar o seu capital de dólar, onde o próprio Trump ele comenta que é uma estratégia do governo atual desvalorizar o dólar para tornar a economia mais competitiva. E o Bitcoin ele vem assumindo um papel de ativo alternativo, onde ele é endossado pelo Larry Fink da BlackRock como o ouro digital. A gente acredita, né? A comunidade cripto acredita que isso vai ser uma verdade no médio e longo prazo. A correlação existe com relação à liquidez, né? Quando a gente tem o aumento dos juros globais, existe menos liquidez rolando. Então, os ativos de risco eles são, né, preteridos a ativos de renda fixa. Quando esses juros ele é cortado, os investidores começam a procurar tomar risco. Tanto é que também a gente vê na Bolsa Brasileira uma entrada muito grande de capital. Por quê? Porque os juros Estados Unidos já caiu e a Selic ainda não caiu. Então o prêmio por risco aqui no Brasil está bem maior. Então a gente vê uma entrada de capital estrangeiro no Brasil, isso pressiona o dólar para baixo aí também, mas no médio e longo prazo esse dinheiro tende a circular também entre as criptomoedas, inclusive com a rotação dos metais, né, para o ativo para as criptos. A própria alta do ouro ela eleva o teto do quanto que um Bitcoin pode valer. Porque se ele é sempre comparado com o ouro vai crescendo e o Bitcoin tem uma paridade com relação a esse valor. Então, eu creio que a alta do ouro e toda a história que existe hoje é bem positiva para a gente se posicionar em Bitcoin e estudar as criptomoedas. Isso é muito curioso isso que você traz, porque o próprio secretário do Tesouro, né, dos Estados Unidos, Scott Bessent, ele afirmou no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, que o Tesouro não teria autoridade para estabilizar o mercado de criptoativos, de criptomoedas. E há também esse movimento, né, pelo menos uma leitura de que talvez o mercado de ETFs, né, lastreados, por exemplo, nas criptos, né, exatamente com essa vinculação, ele não teria tido uma liquidez tão significativa. Eu queria entender exatamente esses dois movimentos, tanto o papel dos estados em relação ao mercado de Bitcoin, né? E evidentemente também esses outros ativos que têm uma correlação, seja ela direta ou indireta, com os criptoativos. Bom, com relação ao papel do Estado, né, a gente viu o papel do Trump ele sendo bem positivo para o mercado das criptomoedas, não em termos de preço, que é que as pessoas veem, né, mas em termos de fundamento. Com o governo atual do Trump, a gente tem uma legislação sendo criada para endossar e para dar uma clareza com relação ao que se pode fazer e qual é a estrada que os criptoativos têm que percorrer. Com o Genius Act, a gente tem um crescimento aí do mercado de stablecoins que é fundamental, né, para o crescimento dos criptoativos, sendo bem interessante até para o Trump e para o governo, porque o Trump obriga os protocolos de stablecoins, que são moedas pareadas 1 para 1 com o dólar, deles terem lastro nos títulos do Tesouro, o que ele gera ali automaticamente um poder de recompra dos títulos. Então, o Trump ele foi bem esperto em levantar essa bandeira pró-cripto para fortalecer a própria economia, inclusive na frente, né, de outros países como China e Rússia. Com relação a outras classes de criptativos que se fortalecem,
Eu fiquei um pouco na dúvida dessa pergunta. Eu não entendi qual é a outra classe dentro do mercado de criptoativos ou o ecossistema como um todo? Não, por exemplo, os ETFs de Bitcoin, Tasso, que a gente acompanhou, né, com essa consolidação desses outros ativos, eu queria entender exatamente qual que seria essa correlação de preços, pensando na oferta de novos ativos que tem uma correlação direta ou indireta com essa movimentação, principalmente do Bitcoin, né? Olha, os ETFs, né? A gente tem os ETFs de Bitcoin, ETF de Ethereum, ETF de Solana. Eles ficam expostos à volatilidade dos ativos principais. No Brasil existe um ETF chamado Hash 11, que é um ETF que ele tem uma cesta de criptoativos, e não só Bitcoin ou não só Ethereum. Então, sempre vai ter a paridade de performance com relação a como está performando os ativos daquele ETF direcional. A demanda dos ETFs, ela bateu recorde em tempo, né? E velocidade de negociação, foi um dos mais rápidos da história a atingir um certo nível de valor negociado. Hoje a gente vê uma saída de curto prazo dos ETFs, do capital investido nos ETFs, mas no acumulado a gente vê um poder maior comprador. Então eu vejo que os ETFs no médio e longo prazo vão acumulando mais criptoativos e vão fortalecendo esse mercado. Até porque o perfil de quem investe no ETF não é um perfil de um especulador. É um perfil de alguém que está formando patrimônio e se expondo, comprando Bitcoin, comprando Ethereum através das corretoras tradicionais. Então eu vejo como uma porta de entrada que vai dar mais sustentação, mais solidez e mais fundamento para o mercado cripto, saindo da mão de especulação para uma mão maior de estabilidade no médio e longo prazo. Conversei com Tasso Lago, CEO da Financial Move. Tasso, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado pelo convite e boa tarde para vocês aí. Boa tarde.